Senhor, o cachorrinho faz au-au. Para adorar, o passarinho abre o biquinho. Para cantar, o peixinho faz gloob-gloob lá no mar. Agora é sua vez de adorar. Pula, 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 tira os pés do chão. Dá uma rodadinha, abre o sorrisão. Joga as mãos pra cima, bate na palma da mão. Faça o que quiser, mas tem que ser de coração. Pula, 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 dança, dança, dança. Gira, 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 tudo é pra adorar. Palma, 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 com alegria. Todo dia é dia de adorar. Pula, pula, pula. Amém! Glória a Deus! Boa noite, pescadores de crianças! A paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos, vão entrando aí, vai colocando seu nome, vai colocando também a cidade de onde você é, pra gente te conhecer. Estamos muito felizes, estou aqui com... a mamãe. a minha mãe, Tia Esperança. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Que seja uma bênção a nossa live. Que Amém. você possa aprender muito com a Tia Nenoca. Viu? Que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente conosco. Amém. Vai ser linda, para a glória de Deus. Amém, vai ser linda. Nós, né, mãe? Começamos agora uma série de lives com a Almiba. Tava muita gente pedindo, né? A gente conversou e a gente disse, não, vamos começar então a série de lives com a Almiba. Toda semana teremos um preletor diferente, um palestrante diferente. E vai ser sempre tio. Quanta gente a gente já trouxe para o nosso curso da Almiba, né? Verdade. A gente já trouxe muita gente Verdade. boa, muita gente legal. E a gente vai convidar esse povo todo aí. Isso, vai ser tios e tias que já passaram pelos nossos seminários e cursos, né, mãe? Isso. Vai ser uma benção. A gente vai aprender muito nesse tempo de quarentena. A gente não vai ficar parado. Nós vamos avançar, né? Deus preparou esse tempo para nós descansar e trabalhar também. Verdade, não podemos parar, vamos aprender, mesmo na quarentena, como pescar crianças para Jesus. E eu creio que a nossa live será uma bênção. E nós temos quem como convidada hoje, mãe? A Tia Nenoca. A Tia Nenoca, que é uma linda, querida, Bem preciosa, criativa, né? muito criativa. Ela é especialista em criatividade. Ela entende bem de criatividade. Ela já esteve com a gente aqui, não foi? E vai estar no Pescador 2020. Isso, e nós vai queremos que estar. isso tudo vai passar. Em nome Amém. de Jesus, a gente vai fazer um pescador sobrenatural, cheio de graça, Amém. cheio de unção, como foi do ano passado, 2019. Amém. Vai ser melhor bênção. ainda, porque depois que isso tudo passar, a gente vai estar com aquela garra, né, com aquela força para fazer o melhor para o Senhor. Amém, verdade. Vai ser uma bênção. E qual o tema? Um pescador de crianças nunca deixa de sonhar. Isso, não deixe de sonhar nunca. Eu sou cheia de sonhos. Eu também. A Nana também, então seja também assim, cheia de sonhos. Cheio de sonhos. Nós temos um Deus que pode realizar sonhos. Verdade. Então vai colocando aí seu nome, Olha vai quanta colocando a gente linda, cidade. Ana. Isso, eu tô Olha vendo. só. Eu tô vendo muita gente linda entrando aí. Coloca Olha, aí a tia seu nome. Tati, a tia Tayane, Tia Van, tia tia Sandra Poli, Souza. Sandra Souza, tia Elane. Quanta gente bênção. preciosa. Sejam bem-vindos em nome Sejam de Jesus. bem-vindos. Vocês estão vendo um aviãozinho aqui? Aperta nele e convida muitos tios e tias para participar dessa live, que vai ser uma bênção pro seu ministério. Isso, a tia Gabi. Oi, tia Gabi linda. Tia Gabi, conta pra gente, tá bom o áudio aí e a imagem? Fala pra gente. Tá tudo certinho aí? A gente estava aqui orando para os cachorros parar de latir. Foi, gente. Eu entrei mais cedo, uns 10 minutos atrás, em uma live só pra fazer um teste. Gente, meus cachorros estavam latindo muito, muito, muito. A gente fez uma oração aqui e olha, eles sossegaram. Antes de eu convidar a Tia Nenoca, eu quero louvar um hino com vocês, que é Pescador de Crianças. Acho que eu vou colocar Pescar Eu Vou. Deixa eu colocar aqui, Pescar Eu Vou. Só um segundo. Já é o hino oficial, né? Que é o nosso hino oficial. Nosso hino oficial, né? Do Seminário Pescador de Crianças. Olha, já tem gente de São Luís aí do Maranhão. Da terra da tia Nenoca. Terra da Tia Nenoca, que bênção. Então você que é pescador de crianças, Oi, tia Sônia. Tia Sônia... Olha, Tia Sônia, que faz cada visual lindo. Que bênção você é para o Ministério Infantil. Que Deus te abençoe muito, tia Sônia. Amém. Tia Sil tá aí também. Tia Sil, nossa vizinha. Nossa vizinha, gente. Nossa pescadora de crianças. Vamos lá? Vamos cantar Pescar Eu Vou?
Esse ano será em qual cidade? Em Salvador, 20 e 21 de novembro. E se Deus quiser, tá confirmado sim. Faça a sua inscrição. Vamos lá? Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Em missão eu vou, quero ajudar, evangelizar por todos os lugares que eu for. Por tua palavra, Senhor, lançarei as redes e ao invés de peixes, pescarei crianças para ti. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Muitas crianças para Jesus. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Atenção, vamos lançar as redes. Somos pescadores de almas. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Em missão eu vou, quero ajudar, evangelizar por todos os lugares que eu for. Por tua palavra, Senhor, lançarei as redes e ao invés de peixes, pescarei crianças para ti. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou pescar eu vou, pescar eu vou, pescar crianças para o Senhor. Uhul! Pescador de crianças! Eu sou! Agora eu vou chamar minha mãezinha, que ela vai deixar uma palavrinha aqui bem breve, tá? Olha. Vamos Tem que lançar. pescar com amor. Crianças, a isca é o amor para pescar crianças, gente. Minha Mas mãezinha vai deixar uma palavra e a gente vai chamar já a tia Ninoca. Isso. Eu queria ler 2 Timóteo. Rapidinho. A tia Nenoca já está preparada. Olha, o pastor Jean Porto tá aí com a gente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos e blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, o Senhor nos alertou sobre tudo isso que aconteceria nos últimos dias. Nós estamos passando por esse tempo de quarentena, está tudo escrito na palavra. O Senhor falou que os últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas só que o Senhor levantou guerreiros valentes como você que está aí nos assistindo, com o coração voltado a aprender como ganhar crianças para o Senhor. Mesmo no tempo de quarentena, você não vai ficar com seus braços cruzados. Você vai se levantar, você vai pedir a direção de Deus. Deus, os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos, mas o que é que eu posso fazer? E o Senhor, certamente o Senhor vai te dar estratégia.
O Senhor é aquele que é o dono da seara, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, e o Senhor é o dono da seara. Ele tem as estratégias certas para que a gente possa passar por esse tempo difícil, sendo útil no reino de Deus, sendo útil no ministério infantil. Então é isso que a tia Nenoca hoje vai ensinar. Como passar esse tempo de quarentena, né? Como vencer isso tudo aí com criatividade. E quando passar isso tudo, que nós cremos que vai passar, Vai, sim. né? Isso aí já estava projetado pelo Senhor, porque o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer, Deus sabe. Então é um tempo, não é do diabo, é um tempo de Deus. Então vamos viver esse tempo aí, pedindo ao Senhor que nos dê força, não desista. Nana estava falando sobre colegas da faculdade que já desistiram das aulas online. Mateus também estava falando que muitos colegas dele não estão conseguindo, que fica com sono na hora da aula online. Mas eu e você não fomos chamados para desistir, não, né, Nana? Nós vamos continuar assim, perseverando, fazendo tudo que está ao nosso alcance, porque tem muitas crianças aí precisando ser alcançadas pelo Senhor. E uma noite dessa, tem umas 2 noites mais ou menos, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava assim em um lugar, dirigindo meu carro, e quando eu estacionei, do lado tinha 2 crianças na calçada. E uma tirou um negocinho que estava na mão, e eu senti o carro descendo. Eu pensei assim, ele deve ter furado meu pneu, e desci do carro. Quando eu olhei, o pneu estava baixo. Aí eu fui pra cima das crianças e falei assim, como é que você faz isso no pneu do meu carro? Por que você furou o pneu do meu carro? Aí o menino, aí falei. Aí o menino disse assim, olhou pra mim e disse, só a senhora fica falando, hein? Deixa eu falar também. Aí a outra criancinha que estava do lado pegou um pratinho vazio, só com um grãozinho de feijão em cima, e disse, é isso que a gente está passando. Nós estamos com fome. Então tem muitas crianças aí com fome. É forte. Muitas crianças aí necessitadas. Então que você possa ser um pescador de criança. Peça ao Senhor a direção. Aqui na nossa igreja nós trabalhamos com crianças em situação de risco. Tem muitas crianças que foram abusadas. A gente trabalha com essas crianças. E a gente tem pedido a Deus a direção, né, para que a gente possa ampará-las nessa época que elas estão passando. E Deus tem nos dado muitas estratégias. Então como deu para mim, né, Nana? Como deu para nós na nossa igreja de criança, vai dar para você também. Amém. Tá bom? Amém. Vamos fazer uma oração Vamos orar. agora pra gente chamar a nossa tia Nenoca. Tia, se você já estiver aí, coloca um oi pra gente aí, pra já eu te chamar, tá bom? Senhora, ora, mãe. Ora sim, fecha teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle, na direção de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle do universo, Pai. Tudo está nas tuas mãos. Então, Senhor, nós te pedimos direção, te pedimos força, que a gente possa passar por esses momentos glorificando o teu nome. Porque o Senhor assim nos ensina na tua palavra, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Que tudo na nossa vida seja para que o teu nome seja exaltado, que tudo na nossa vida seja para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, Pai, abençoa esse trabalho, abençoa a nossa tia Nenoca, toma a tua filha nas tuas mãos, usa a vida dela, Senhor, abençoando, Senhor, com toda sorte de bênçãos a tua filha. Obrigada, Senhor, por ela ter aceitado esse convite, obrigada por cada tio e tia que aceitou o convite de fazer essas lives conosco. Continua abençoando cada um que já entrou, cada um que vai entrar. Toma a direção desse trabalho, Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. E no final, tá? Quando a tia Nenoca terminar, a gente divulga quem vai estar com a gente semana que vem, que é uma tia muito preciosa também, que já esteve com a gente na UMIBA, tá? E pra quem tá entrando agora, não conhece a gente, UMIBA. O que é UMIBA, tia Nana? O MIBA é União de Ministérios Infantis na Bahia, onde a gente reúne pescadores de crianças, ensina como pescar crianças para Jesus. Olha essa blusa, gente. Essa blusa, foi o tema do ano passado, tá? Nossa blusa oficial do ano passado. Então vamos lá, não vamos mais perder tempo, porque queremos muito aprender sobre criatividade com a tia Nenoca. Vou chamar ela, tá bom? Escreve nos comentários aí, vem tia Nenoca! Tia Nenoca, seja bem-vinda. Vamos lá. Deixa eu chamar ela aqui. Tia, pra ficar mais fácil pra mim, escreve aí. Coloca nos comentários. Ah, pronto, ela comentou aqui. Vamos aguardar ela atender, gente. Oi! Olá! Linda! Tá linda! Ai, Que prazer ter você aqui, tia. Seja bem-vinda! Obrigada, tia Nana. Que esperança linda. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com você.
Amém. Você nos transmite uma paz muito grande, viu? E estamos Amém. muito felizes de ter aqui. Desde já te agradecemos por ter aceitado o nosso convite, viu? Deixa Deus te usar, passar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Tamo juntas. Gente, boa noite, paz. Meu nome é Neuza Alencar, muito conhecida como Tia Nenoca, né? Eu sei que hoje, né, a nossa live não vai dar tempo de falar tudo, mas hoje nós vamos falar sobre despertando a criatividade, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo. E nós sabemos que esse tempo é um tempo bem complicadinho, né? Estranho, porque nós nunca passamos por coisas assim. Mas eu queria começar falando sobre o que impede a nossa criatividade. Porque a gente não, às vezes não para pensar no que tem impedido a gente de ser criativo, né? E ainda agora eu estava conversando com uma amiga, e a minha amiga estava dizendo que, né, não, tu é muito preciosa, tu é muito talentosa. Eu disse para ela, olha, eu sou um vaso de barro, né? E ela, não, mas esse vaso de barro é precioso. Eu digo, precioso porque é Deus que coloca, né, as preciosidades, tesouros, o que tem de bom em nós é o Senhor, né? Então, desde já eu quero dedicar, né, esse momento também ao Senhor, né? Que Ele seja engrandecido, que Ele seja louvado. Mas, voltando para o nosso tema de criatividade, o que impede a nossa criatividade? Uma das coisas é, a falta de tempo. Impede a criatividade. Ah, mas a gente tá... Aqui em São Luís nós estamos em lockdown, né? Ninguém pode nem sair de casa. Mas eu acredito que todo o Brasil está nesse tempo de isolamento. Aí você pensa assim, não, mas eu tô com tempo, porque agora eu tô em casa. Mas eu acredito que o Senhor também, ele é soberano, ele está no controle de tudo. E às vezes ele colocou a gente dentro da nossa casa para a gente perceber que as desculpas que nós dávamos, né, para não fazer a obra dele, né, a gente sempre colocava no tempo. Ah, porque eu estou trabalhando, ah, porque eu estou fazendo isso, eu estou sem tempo. E agora que a gente está em casa, nós continuamos sem tempo, né? Porque tem outras coisas e a gente acaba dando essa desculpa, a falta de tempo. Então, isso impede a criatividade, por quê? Porque se você não tiver tempo para parar, para ler a sua Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para se enriquecer da palavra de Deus, porque, em primeiro lugar, o nosso ministério, quem trabalha com criança, é o ministério de ensino, é o ensino da palavra. Então, você pode ter o melhor recurso visual, mas se você não tiver o conteúdo, aquele visual não vai segurar a criança, aquele visual não vai trazer salvação alguma, é a palavra do Senhor. Então, às vezes, a gente tem falta de tempo de ler a palavra de Deus, de ler a Bíblia, e até mesmo de preparar uma palavra para as crianças em um tempo como esse, que as crianças estão mais sedentas ainda, porque, principalmente, a realidade das crianças que frequentam a minha igreja são crianças que não vão acompanhadas dos pais, porque os pais não aceitaram ainda Jesus, não têm um compromisso com Deus. Então, nós, né, que trabalhamos no Ministério Infantil, nós fazemos esse suporte, né, para essas crianças, trazendo alimento para elas. Então, a gente precisa da palavra de Deus. Então, a falta de tempo é um prejudicial. E a outra coisa também que atrapalha a criatividade é o medo de não conseguir fazer. Às vezes, as pessoas ficam assim, igual essa bonequinha aqui, descabeladas. Dizendo assim, eu não sei fazer, eu não vou começar. E minha filha, quando ela vai fazer a atividade da escola, ela diz a primeira coisa que ela fala. Ela nem leu, nem fez nada, ela já disse, eu não sei fazer. Eu, Sofia, mas tu ainda nem pegou, tu já leu a questão, tu já sentou para pensar. Não, mas eu não consigo. E aí isso paralisa a gente. Porque quando a gente diz que não consegue, nós não vamos conseguir, né? Então, assim, esse medo de não conseguir fazer também prejudica. Então, quero dar essa dica para você que está aí em casa e talvez você está com medo. Eu não sei fazer, eu acho que não vai ficar igual o visual da tia Sônia, né? Que tia Sônia faz cada visual lindo. Não vai ficar parecido. Mas faz do seu jeito, faz do seu modo. E você vai ver como isso vai até animar você a fazer outros. Outra coisa também é o medo de ser criticado. Eu não vou fazer, porque o que vão falar de mim? Quando eu comecei a mexer com os recursos visuais, né, de sucata, eu comecei... Um dos primeiros recursos visuais que eu fiz foi esse aqui. Foi a vassoura, né? Esse aqui é a Cabe. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que vão falar de mim se eu andar com uma vassoura por aí, né? E eu não ando só com uma não, né? Tem várias. Aqui é Jezabel, tá aqui, Jezabel. Veio a Cabe.
Então aí a gente fica pensando, ai, mas se eu aparecer com uma vassoura, as crianças vão falar, os pais vão dizer, a igreja toda vai ficar olhando estranho para mim. E aí a gente acaba se preocupando tanto com as críticas, e aí a gente nunca sai da mesmice. A gente fica sempre naquela mesma coisa. Então não tenha medo de ser criticado, faça o seu melhor que Deus está no controle. E por último, é a falta de planejamento. Tem uma frase que diz que quem falha no preparo, prepara-se para falhar. E essa frase, né, de Benjamin Franklin, ele diz isso. Se você não se planeja, você já vai para o local já sabendo que você vai falhar. Então, muitas vezes, no Ministério Infantil, a gente vai sem se planejar, sem saber qual é o objetivo da lição, qual é a aplicação que a gente vai fazer. E aí as crianças olham todo aquele movimento, mas no final saem vazias. E a proposta do Ministério Infantil é um ministério bíblico, como eu falei. Então precisa ter ensino, precisa ter palavra de Deus. E nós precisamos ser as professoras, né, os professores cheios do Senhor para transmitir isso, né? Então, tem algumas coisas, assim, todos os visuais que eu fiz, tia Nana, tia Esperança, foram assim, depois de eu ler a palavra de Deus, de ter meus momentos com o Senhor. E aí, quando eu saía na rua para fazer coisas de casa mesmo, Deus acabava falando comigo, assim, com coisas simples, né? Por exemplo, tem esse aqui, que é o binóculo. Esse aqui é o binóculo do comportamento. Esse aqui, crianças, é o binóculo do comportamento. Então, quando eu trabalhava na educação infantil de uma escola, eu percebia que as crianças, elas ficavam muito, né, ficavam em pé toda hora, bagunçando e tudo, e eu olhava assim para elas e dizia, eu vou pegar o meu binóculo do comportamento. E aí eu pegava o binóculo e botava aqui e dizia, olha que eu tô vendo todo mundo. Quem é que tá em pé? Não acredito. Porque agora tá na hora do silêncio, vai começar a nossa história. E aqui já era uma oportunidade onde as crianças já ficavam quietinhas. E isso aqui, para quem não sabe, é aquele negócio que vem no liquidificador que ninguém sabe para que serve, né? É aquele negócio que vem no liquidificador. Eu não sabia para que servia. Dizem que é um filtro do liquidificador. E eu não tenho dois. Ninguém usa. Então, se você tem, você faz o seu binóculo do comportamento, ó, e usa para botar atenção, para ter aquele momento de silêncio, né, na sala. Aqui, ó, essa molinha do olho, ela é feita de quê? Essa molinha aqui é aquela molinha de pulseira, uns brinquedinhos que tem, aquelas molinhas aqui. Você pode fazer com um rolinho de papel higiênico também. Esse é para chamar atenção naquele primeiro momento, antes de as crianças, né, estarem naquele momento da palavra, chamar atenção para elas acalmarem o coração delas. Então, faça o seu binóculo também. Tem o outro também aqui que eu fiz, que é esse aqui. Tá tudo aqui. Eu botei tudo na minha volta aqui, algumas coisas, né? Esse aqui, que é hora, criança, de a gente dar atenção, porque vai começar a palavra de Deus. Então, você vai abrir bem os seus olhos e você vai fazer, sabe o quê? Você vai, ó, abrir bem seus ouvidos para ouvir o que nós vamos ensinar. E aí as crianças já ficam assim, né, olhando para aquilo em silêncio. E aí eu digo, vocês estão vendo alguma boca aqui? Aí elas respondem, não. Eu disse, é porque nós não vamos usá-la agora, né? Agora nós vamos usar os nossos olhos, os nossos ouvidos para dar atenção. E esse momento aqui também, esse recurso, dá para você usar na hora da oração. Vamos fechar os nossos olhos, né? Para ter atenção e para orar, falar com Deus. Então, esse recurso aqui, ele foi feito de bandeja. Pegue suas bandejas em casa. Eu tenho um santo aqui em casa, que é meu marido, que ele me apoia, que ele é uma bênção. Ele que me incentiva, assim, a continuar. Ele que me incentiva também, né? Neuza, faz mesmo, faz isso. Então, ele é meu apoio também. Então, isso aqui é uma tampinha de lixeira, né? Aquelas tampinhas de lixeira. Gente, que legal. Olha para isso. Então você pode usa o que você tem, né? Eu tenho esse recurso aqui que eu fiz para falar sobre o pecado, né? Como ele nos separa de Deus. Então, eu falo para as crianças, né, que o pecado, ele deixa, né, o nosso coração sujo, né? Ele suja o nosso coração e o pecado, ele faz o quê?
ele nos leva para longe de Deus, ele nos afasta de Deus. E aí a gente fala, né, sobre o plano da salvação, né? Mas o Senhor, ele teve um plano perfeito, mandou o seu único filho morrer em uma cruz por nós. Ele não ficou morto, ele ressuscitou para que eu e você pudéssemos, ó, ser amigos dele novamente, ficar pertinho dele. Então, assim, são coisas, são brinquedos, são coisas dentro de casa que a gente encontra, que a gente vai usando para ensinar a mensagem, né? Esse aqui é um brinquedinho que eu uso para fazer isso. Não sei onde vende, não sei comprar isso. Eu achei. Então, assim, são coisas assim que a gente vai usando que a gente não dá valor. Mas quando você olha para aquele objeto e você, Senhor, é isso aqui que eu tenho e eu quero usar isso que eu tenho para ti. O Senhor, ele usa, né? Tem umas irmãs que eu fui dar um treinamento, né, lá em Londrina. E lá em Londrina, eu dei o treinamento de criatividade no ensino. E aí, depois de um tempo, elas mandaram uma mensagem para mim com um recurso que elas fizeram. E aí, eu reproduzi o recurso para deixar como testemunho, que é possível, né, você fazer. E ela teve essa ideia, né, de fazer com uma sombrinha, né, um guarda-chuva. Esse aqui é Isaac. E aí, ela fez a Rebeca com outro. Que lindo. Então, assim, foi ideia dela. E, assim, depois que ela percebeu que ela poderia usar o que ela tinha em casa, né? O que vai importar, de fato, é a mensagem que nós vamos ensinar às crianças, né? Então, quando a gente está interessado em ensinar as crianças da palavra de Deus, qualquer coisa vira um recurso, né? Até uma colher. Então, tem essas colherzinhas aqui caprichadas que eu fiz. Aqui é uma colher, ó. Aquelas colherzinhas de papa. E aí tá aqui o rei, a rainha. Muita Você criatividade. decora. E esse aqui, eu botei o pezinho. Esse aqui é aqueles pega-balão. Não sei se vocês conhecem como pega-balão grandão assim. Bota o balão aqui. E aí você bota aqui, fica como suporte, fica apoiadinho, né? Em pezinho assim. Então, assim, são coisas que nós vamos usando. E que Deus, a partir do momento que a gente faz uma coisa, aí pronto. A gente começa a fazer outra, começa a fazer outra. Então, assim, tem recursos que hoje todo mundo usa, que ninguém pensou em usar. Por exemplo, as pazinhas de lixo hoje dá um sucesso por aí, né? Eu comecei com as pazinhas, e a primeira pazinha que eu fiz, eu coloquei assim: tá de lixo que nada, esse vai ser o Moisés que vai abrir o Mar Vermelho hoje, né? E publiquei na internet, mas eu nem pensei que ia dar uma coisa. As pessoas amaram. E aí tem as novas pazinhas, né, que a gente faz. Show, meu Deus. Então, Gente, vai tirando tudo aí. Olha que lindo. O rei Davi aqui. Tem o eunuco etíope, né, que a gente vai falar sobre o batismo dele, Filipe, evangelista. Pode contar várias histórias, né, tia? Qualquer personagem. Várias. E as pazinhas, elas são bem baratinhas. São recursos assim que a gente vai encontrando. Essa aqui é a mulher samaritana. E vão fazendo vários personagens com um recurso bem simples. E as crianças, elas gostam porque elas nunca viram um recurso assim. Então, talvez você só viva com o flanelógrafo, né? O flanelógrafo, então, bota no data show. Agora a gente vai pregar, bota no data show. Sempre aquilo. E as crianças já sabem até o que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai trazer algo novo, né, para elas. Esse tempo do coronavírus, eu fiz o coronavírus. E aí eu falei sobre que o pecado mata mais que o coronavírus. Tem até um vídeo lá no YouTube, também tá no Instagram, lá no meu Instagram, no IGTV, tá a historinha também desse recurso, que traz uma aplicação para nossa vida espiritual também. Tem esse aqui, que eu falo sobre o medo, né? E uma vez, eu sempre uso esse versículo para minha filha, porque às vezes ela tem medo de dormir à noite sozinha, ela fica às vezes com medo. E aí eu fiz esse recurso, pensei nela, e eu disse: Sofia, vamos aprender o versículo. Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se desespere, nem se desanime, porque eu, Senhor, teu Deus, estarei contigo por onde quer que andar. Então a gente vai ensinando os versículos de uma forma, falando sobre o medo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, né, as crianças, elas estão com medo, porque elas não sabem o que está acontecendo muitas vezes. Os pais também. Algo assim que eu estava comentando aqui, tia Nana e tia Esperança, é que não tem um que nesse período não esteja com não sofreu algum problema assim na mente.
Verdade. ansiedade, preocupação, né? Porque nós olhamos para as coisas, nós não vemos esperança em nada. Porque quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, de fato a gente desanima, né? E esse tempo é para a gente perceber que dinheiro não nos mantém em pé, que recursos não nos mantêm de pé, que é só o Senhor, né? Só o Senhor que nos mantém de pé em um tempo como esse. E a gente precisa ensinar as pessoas e não só as crianças, porque eu acredito que a mensagem que você ensina para uma sala de doutores da lei, né, para teólogos, para pastores, para líderes, esse mesmo ensino você ensina para a criança, porque a palavra de Deus é para todos. Claro que, né, tem a questão da profundidade, porque as crianças vão entender de uma forma. Então, a gente tem que, quando nós pregarmos para as crianças, nós alcançamos também os pais. Eu tenho um testemunho de todos os vídeos que eu faço. Eu tenho um testemunho de que os pais foram alcançados, que ouviram a palavra de Deus. Então, assim, todas as vezes que nós formos pregar a palavra de Deus, nós possamos pensar que a palavra de Deus ela é rica, ela é poderosa, né? Ela cumpre o propósito para qual ela foi criada, né? Que é para nos transformar, nos exortar, nos ensinar, mudar a nossa vida. E aqui, tia Nana e tia Esperança tá aqui, ó. Maria aqui tá meio descabelada, mas ela tá aqui. Isso aqui é Marta. Marta e Maria. Para falar em um tempo como esse de Marta e Maria, hein? Vivendo de um lado para o outro e não se aquieta aos pés do Senhor. É importante também. Então, usa o seu espanador. Aqui em São Luís é chamado de espanador. Como é que chama aí, tia Nana? Espanador também. É espanador também? Pronto. Porque às vezes, né, dependendo da cidade, tem uma mudança de nome. E falando em espanador, tenho esse aqui. Que tá famosinho aí. E esse aqui, eu vou contar a história como eu criei. Eu fui em uma loja de coisas do lar. E eu tava com meu marido, né, o Daniel. E de repente eu olhei esse negócio colorido e eu disse, Daniel, isso aqui dá uma história, Daniel. Né, E aí eu comecei a dizer, Daniel, olha, isso aqui dá pra fazer isso. Daniel, Neuza, eu não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Eu disse, não, eu vou levar e eu vou te mostrar que dá pra fazer. E aí, quando eu cheguei em casa, tava a família toda reunida. Meu pai, minha mãe. Meu pai também ainda não, né? Recebeu a Jesus no seu coração, mas em breve ele vai fazer isso em nome de Jesus. E aí ele tava lá em casa e aproveitei todo mundo junto e eu cheguei com esse negócio aqui. E eu disse assim, olha, nós fomos criados por Deus de uma maneira perfeita, maravilhosa, linda. Nós fomos criados pelo Senhor para sermos alegres, mas o pecado, ele tira a nossa alegria. Ele tira o motivo do qual nós fomos criados, né? E Deus, ele quer transformar, ele quer trazer alegria de novo para nós, sabe? Como é que nós conseguimos isso? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus e convidamos ele para morar em nosso coração, ele muda a nossa vida, né? E aí, quando Daniel olhou, Daniel disse, agora eu entendi, né? Porque ele só entende depois. Ele só entende depois que eu boto o bolo. Agora eu vou dar uma dica, tia Nana, que eu uso muito, e quando eu digo isso, as pessoas entendem melhor. A dica é, para onde você for, você coloca 2 olhos, um nariz e uma boca. Você olhou uma panela, coloca 2 olhos, porque vai despertando, entende? Vai despertando assim, a sua criatividade nisso. Quando eu olhei isso aqui, eu pensei, né, eu vou botar 2 olhos, uma boquinha, um narizinho para formar, e aí deu tudo certo para a glória de Deus. E aí nós vamos fazendo outras coisas também. Então, são com coisas que nós, às vezes, passamos o dia todo olhando e desprezamos totalmente, né? As vassouras, né? Que a gente olha todo dia. Às vezes nós desprezamos. Tem outra forma de fazer com a vassoura também, que é assim, ó. Isso aqui é na mão. É uma vassoura. É na mão. Aí ele mergulhou, né? Quantas vezes, crianças, ele mergulhou? Aí mergulha lá 7 vezes, ele ficou lindo, muito.
E às E vezes a aí gente nós... fica perguntando, né, o recurso. Às vezes eu não tenho um recurso para contar a história. Muita gente fica assim, não tem um recurso, mas olha, com uma vassoura você pode contar uma história. Coisa linda. Justamente, as crianças, imagina a expectativa das crianças de ver aquilo diferente, né? Então elas gostam também. Então é importante assim a gente usar o que a gente tem. Tem um que eu criei e eu fiz o passo a passo e coloquei na internet na época. Todo mundo usa hoje, para a glória de Deus também. E quando eu olhei esse negócio, que é o cabide, né? É o chamado cabide, que é esse bichinho aqui, deixa eu mostrar. É o cabide, né? Que a gente coloca na parede e pendura muita coisa. E aí, quando eu olhei esse negócio, eu tava com o Daniel também. Porque Daniel, ele me inspira. E eu tava com ele e eu disse assim, Daniel, dá pra fazer o Se Quiser Crescer. Porque uma vez, uma irmã me perguntou se eu fazia aquele recurso da Bíblia que cresce perna, cresce braço e tudo. Eu disse, ô irmã, não sei fazer isso não. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu disse assim, rapaz, eu vou fazer uma, mas do meu jeito. E aí eu fiz, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. E aí, como eu não sou boa com a música, quem é boa é Tia Nana, eu não vou cantar. Mas esse recurso aqui é aquele que a gente usa talvez em casa, né? E que hoje todo mundo usa, o Se Quiser Crescer, né? Para falar, para pregar, para cantar. E eu acho muito lindo isso. Eu acho lindo quando Deus usa as coisas tão simples para ensinar coisas profundas, né, para as crianças. Então, assim, Deus ele quer usar todos nós. Então a gente precisa se colocar, né? Não é porque eu sou mais especial que ninguém. Nem é, ô Jesus, eu sou um vaso de barro. Mas o Senhor, ele quer usar cada um do seu jeitinho. Às vezes a gente quer ser igual ao outro, quer fazer igual ao outro, mas o ministério é do outro, então faz do seu jeito, faz da sua forma, que vai ficar lindo. Cada um Deus dá o talento ali. Né? Justamente o Senhor vai usar você com aquilo que ele deu. E às vezes nós enterramos o nosso talento, não é porque nós não usamos, é porque nós desprezamos, porque achamos que o do outro é melhor. E aí a gente fica olhando dos outros, olhando o que o outro está fazendo, e às vezes a gente fica apavorada, porque a gente pensa logo, não, nunca vou ser desse jeito, nunca vou conseguir fazer. E de fato, as coisas que eu faço hoje, eu não comecei assim. Comecei tudo torto, comecei tudo. Hoje é que estão melhorando e a cada dia vão se melhorando mais, porque é a habilidade. E a habilidade, teve uma amiga minha que falou hoje pra mim que ela tem 2 mãos esquerdas para cortar um EVA. Eu disse, minha irmã, começa a cortar com a tua mão direita, começa cortando, que tu vai ver como tu vai criando a habilidade para isso, né? É uma que nós vamos criando essa habilidade, vai se formando isso. Então, tem também esse daqui, que é para os juniores, para nós fazermos com eles um telejornal. Aí tá aqui você tá filmando, fazendo uma peça com eles, e aí tem o repórter, né, que vai dar entrevista, que ele entrevistou alguém importante da Bíblia hoje. E os juniores também eles gostam muito de participar. Então, tá aqui uma câmera para você fazer. Ela tá meio destruidinha por causa das viagens, mas isso aqui é com coisa simples, né? Com vidrinho de sabão, com umas tampinhas, tem uma coisinha de jarro aqui, né? Vasinho aqui. Aqui uma bola. É, o sabão, né? Aquele tipo amaciante. Isso. E pode fazer com que você tenha também em casa. Sim. Outro legal que esse daqui, do amaciante, eu fiz recentemente. Eu queria contar a história da Páscoa e faltou o faraó. Eu ia fazer de pá de lixo, mas eu disse assim, não, eu quero outra coisa. E aí veio esse aqui. Né? Com aquele... Arrasou! Com aquele sabão aqui, ó. Gente, olha pra isso. Sim, é muito glória a Deus. Só coloquei o olho, o nariz e a boca, pronto, tá aqui. Botei isso aqui. Tá aqui o faraózinho, que até a coroinha dele caiu, porque ele foi desobediente. Então, assim, são coisas que nós vamos fazendo com coisas simples. Um caixa de pizza. Você que tá pedindo muita pizza aí no delivery nesse tempo de isolamento. A Nana gosta de pizza.
Pois é, guarda as caixas. Esse aqui é aquele recurso que todo mundo conhece, que é a bonequinha, né? Que abre os olhos. Eu não sabia fazer essa bonequinha que abria os olhos, mas aí eu disse, rapaz, eu quero fazer uma de caixa de pizza. E aí eu fiz essa Olha daqui. que criatividade. Ó, o pessoal tem um monte de caixa de Ah, pronto, guarda aí, gente, essa Guarda, caixa de gente, as pizza. caixas de pizza. Guarda a caixa de pizza. Aqui, é tela assim, ó, pra ver que Sim. é a caixa de pizza. Tem outro também. Tem outro que eu vou levantar aqui pra pegar esse aqui. Tá. Que tá tudo espalhado aqui. Esse aqui, ó, é com caixa de pizza também. E aí eu falo esse aqui sobre o pecado é como a Karen. Com a Karen. E eu vou falando sobre santidade, né? Com as crianças. Então eu abro aqui a boca, aqui bem grande. Que lindo. E aqui, deixa eu botar pra cá. E aqui eu pego aqui, comprei esse escovão aqui que eu encontrei. E aí eu vou ensinando as crianças sobre santidade, né? Que é um processo que demora, mas olha que vai tirando toda a sujeira, né? E aí, claro, né? A aplicação, há uma mensagem, né? Mas é com caixa de pizza, ó. Pegou a caixa de pizza, aqui a parte da boca e tudo. Então, assim, demais. com a caixa de pizza dá para você fazer muito recurso legal aí. E também, tia Nana e tia Esperança, para ficar diferente, né? Porque talvez o seu aluno já saiba aquele que você já tem, já ouviu até aquela mensagem. Então, quando você apresenta o mesmo recurso, eles ficam assim, ah, tia, mas a senhora já falou sobre esse, né? Então, usa, pode ser a mesma mensagem, mas com outro recurso dá até uma outra coisa também. Tem vários aqui também que eu não sei nem por onde começar. Estão Esse perguntando. aqui. Eu vi as mensagens, o Oi. pessoal perguntando. Esse aí de trás é o quê? Esse mesmo. Esse aqui, Esse. Quem é esse? Quem é? esse meu amigo aqui, eu tenho um carinho muito grande. Esse meu amigo, olha que litro bonito, olha que pet legal esse aqui, ó. Gente, quando eu olhei, eu achei lindo. Eu pareço uma louca quando olho assim. Porque ninguém acha bonito um negócio desse, mas eu acho. Ele perdeu os dentes aqui nas viagens, mas ele tinha todos os dentes. Esse aqui eu criei porque eu queria um recurso para falar para as minhas crianças sobre algumas palavras que devem sair da nossa boca, porque as crianças entravam na sala, elas passavam direto, não dava paz, não dava boa noite, não tinha gentileza alguma. Sim. E aí eu disse, Senhor, eu quero um recurso, mas eu não quero esse negócio de palavrinhas mágicas, não. Eu quero um recurso, porque eu quero falar as palavras que devem sair da nossa boca. E eu lembrei também de um versículo que a minha mãe, ela falava quando a gente era criança, né? Para mim e para os meus irmãos. Ela dizia assim, palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então ela falava e aquilo ali ficou na minha cabeça. Quando eu fui criar esse recurso aqui, eu abri aqui a boca e eu comecei a tirar as palavras daqui de dentro. Bom dia, as palavras que devem sair da nossa boca, né? Por favor, obrigada para as meninas, obrigado para os meninos. Aí eu comecei a ensiná-los e tirei também aqui, eu não vou tirar agora porque fica grandão, o versículo, que está todo enroladinho aqui, que eu abro e formo o versículo. Só que eu queria um nome para esse recurso, né? Eu disse, Senhor, me dá um nome para esse recurso, eu quero um nome para ele. E eu dormi, né? Logo no dia seguinte, quando eu acordei com o nome. Educardo. Esse aqui é o Educardo, porque é uma mistura de Eduardo com educado. Entendeu? Aí ficou Educardo. E aí, esse aqui é meu Educardo. E eu levo ele, né? As crianças, quando chega Educardo, eles já sabem que alguma coisa elas estão, né, vacilando aí no modo de falar com o outro. Então, esse aqui é o Educardo, gente. Então, faça o seu Educardo aí, depois posta pra gente ver, né, tia Nana, tia Esperança. Isso, Porque, na verdade, essa live é para incentivar você a fazer os seus recursos, né? Então, faça os seus recursos, depois mostra pra gente como ficou, porque eu fico maravilhada quando alguém faz e mostra, olha que eu fiz, e eu fico muito feliz, porque é para isso. Tia, pediram para a senhora mostrar depois aquele com os olhinhos, que abre os olhinhos com a tampa de lixo, a tampa da lixeira. Ah, sim, tá aqui. Isso.
Aí, gente. Aí printa aí pra você Tira print, guardar. gente. Vão printando aí. Sim. Lindo. Tem umas fotos também lá no meu Instagram também, se você... Pronto, aí. Ah, Ótimo. Pronto. Tem foto dele lá. Aí você pode olhar direitinho melhor. Divulga seu canal do YouTube. Meu YouTube é Tia Nenoca. Tia Tem Nenê. várias histórias lá. Pronto. E o arroba Tia Nenoca, que é o Instagram mesmo, que é esse aí que nós Aham. estamos conversando. E também Pronto. tem várias coisas lá também. E tem outras coisas aqui também, como... Vai me dizendo aí o horário aí, porque senão eu vou falando. Ainda temos 15 minutos ainda. aproveita, gente. Aproveita. Vai dar tempo. Aproveita aí. Esse aqui, ó, é outra garrafa PET, ó. Daquele de amaciante, de... Aqui é água sanitária. Não sei se é aí, acho que não é água Tá sanitária que gastando fala, não. Muito. Tá. E, ó, esse aqui dá pra fazer o teatro também, né? Então você pode fazer. Ah, não vou fazer com minhas crianças porque eu não tô indo agora pra igreja. Faz com seus filhos, né? Deus nos colocou dentro da nossa casa também pra gente perceber os nossos filhos. Porque eu fico horrorizada, porque agora o que a gente percebe é o desespero dos pais. Porque eles olham para dentro de casa e eles percebem assim, meu Deus, quem é essa criatura que tá dentro de casa que eu não conheço? Porque, né, era da escola para outra coisa, e para a igreja, e não tinha tempo de qualidade em casa. E agora os pais eles têm que ser pais e estão desesperados. Sim. E aí estão contando nas escolas, porque eles querem aula, porque eles querem aula, porque eles querem aula, porque não sabem o que fazer dentro de casa. E, ó, faz um teatro com seu filho, né? Conta uma história, vai contando, ele gosta. Olha, aqui é a Ana, que orou muito porque ela queria ter um filho. E um dia o Senhor respondeu a oração dela e ela ficou muito feliz. E isso aqui eu fiz com aqueles litrinhos de enxaguante bucal. Que tinham alguns aqui, e eu lavei e fiz aqui, ó, os personagens, botei a varinha aqui e fiz o teatro. Então dá pra fazer várias coisas, várias lições. Tia, então como é que você pregou a cárie no dente da caixa de pizza? É o quê? É velcro? Velcro. Velcro. Você pega aquela parte grossa do velcro e a sujeirinha eu faço com feltro, porque o feltro ele gruda no velcro. Pronto. Então é assim que eu faço. Até quando você for fazer o flanelógrafo, talvez você goste muito do flanelógrafo, eu tenho flanelógrafo. Só que as imagens que eu uso no flanelógrafo, elas são diferentes. Eu não trouxe nenhum pra cá. Mas as imagens que eu uso no flanelógrafo, eles são diferentes. Eu uso personagens assim. Tipo assim. E eu grudo no flanelógrafo colocando o velcro atrás. O velcro grosso, aquela parte grossa do velcro. E aí adere no feltro, né? Facilmente adere no feltro. Então eu uso assim para ficar diferente também para as crianças. Tem um que as pessoas amam, que eu vou mostrar para vocês. Qual é? Esse recurso aqui. Esse bonito aqui. Perguntar. Eu ia te falar desse. Esse aqui, o primeiro que eu fiz, eu tenho até hoje. É porque ele vai envelhecendo e aí eu vou modificando. O primeiro que eu fiz, tá também, até acho que no Instagram tem um, foi o primeiro. Eu fiz com aquele litro, aquela garrafa PET de água de 5 litros, que é aquele bem grandão, né? Aquele que fica um botijãozinho, né? E eu fiz, e aí esse aqui é para falar para as crianças que Jesus, ele ressuscitou, né? Então você vai falar da morte de Jesus, porque tem gente que esquece de ressuscitar Jesus. Só deixa Jesus morto, né? Falta a esperança, né? Tem a esperança, que é a vida, que ele vai voltar. Então, a gente fala para as crianças que Jesus ele foi morto, mas olha só, o sepulcro está vazio. Por quê? Ele ressuscitou! Ele está vivo! E aí a gente se alegra, né? Essa é a promessa que o Senhor ele nos deu, que ele está vivo e em breve, né, vai voltar. Então, esse aqui eu fiz, o novo, esse aqui é com aquelas lixeiras bem molinhas, né? E eu cobri com o EVA.
E aí eu fui fazendo os desenhos aqui, como se fosse o túmulo, fiz uma portinha aqui. E aqui, como é que eu faço essa parte aqui? Isso aqui é uma garrafa PET também, aqui, que eu cobri. Isso aqui é TNT. Essa parte aqui, eu não sei se vocês sabem, daquele palhacinho que quando a gente era criança, eles entregavam pra gente em um bichinho de linha. Sei. É da mesma forma, e tem passo a passo desses palhacinhos na internet, né? Os palhacinhos com o bichinho de linha, que eu esqueci o nome desse negócio aqui, com aqueles. Eu esqueci esse negócio aqui mesmo. E aquele negocinho de linha que enrola a linha, que vem a linha, aqueles tubinhos de linha. E aí tem os passo a passo na internet que você pesquisando como é que faz esse palhaço, você só traz, né, para sua história, na questão aqui Jesus, entendeu? Tem um outro também. Tem esse aqui. Esse daqui são as bacias. As pessoas... Com bacia, dá pra gente fazer também recursos. Então, pega as suas bacias da sua cozinha. Uau! Então, aqui vai falar do plano da salvação, né? Número 1, aí aqui dentro tem o plano da salvação. E aí a gente vai falando do 2. Aí, cadê? Aqui o 2 fala sobre o pecado. E aí a gente vai falando sobre o pecado com as crianças. O 3 vai falando sobre Jesus morreu e ressuscitou. Aí o 4 vai falar sobre o coração, como o Senhor purifica o nosso coração. E o 5 é o crescimento. Então aqui são bacias, ó, que nós vamos que talvez você tenha, não sabe como usar, usa para contar a história do plano da salvação para as crianças que vale a pena. Eles já estão pedindo bis, viu? Estou querendo você de novo. Só no MIBA 2020 agora, aí em novembro. Uma das nossas leitoras, gente, do MIBA 2020. Pescador de criança eu sou. Uhul. E aí tem outros aqui também, né? Dá para mostrar, não, né? Dá pra mostrar, sim, dá pra mostrar. Será que alguém quer? Vou mostrar só um aqui. Escreve aí, gente. Quer ver mais coisa? Quem quer mais? Escreve aí. Acho que ninguém, já chega. Não tem desculpa, viu, de ficar parado agora. Não tem desculpa. Ai, tia, que lindeza. Olha, esse aqui eu preguei sobre ele, eu usei ele como o Zaqueu, né? Eu falei sobre Zaqueu, né? Falei sobre Jesus. E uma coisa assim que eu quero falar também é que quando nós fizermos a questão do Jesus, o personagem Jesus, que a gente sempre explique para as crianças que aquilo ali é um desenho só para elas entenderem um pouco, né, do que está acontecendo. Porque o que acontece é que as crianças, às vezes o professor, ele coloca aquele personagem como se fosse o próprio Cristo. É verdade. E as crianças elas acabam levando aquilo como Jesus, né? Infelizmente, tem igrejas também que elas têm aquela maleta de viajante do culto no lar e elas têm um personagemzinho de Jesus, que é um boneco. E que às vezes a criança ela diz, eu quero Jesus no meu lar. E aí, como é sorteado a questão da maleta, né? Para as crianças terem a maleta dentro de casa, para fazerem um culto no lar. As crianças elas entendem que Jesus é aquele boneco e elas só vão ser felizes se elas tiverem aquele bonequinho lá em casa. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer o personagem, né, de Jesus, explicar, né, que aquilo não é Jesus. Vamos explicar, né? Que é só para ter uma ideia. Esse aqui é Zaqueu. E aí eu fiz Zaqueu com... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Com aquela garrafinha que eu falei para vocês, né? De água. Aquela de 5 litros, né? Isso. E eu faço vários personagens. Como eu gosto de coisa grandona, e eles ficam bem grandões. Esse aqui tá maior que o meu rosto. Então ele fica bem grandão. Então dá para você atingir o maior número de crianças também, né? Ficar bem visível. Aí tem as mãos aqui que a gente coloca aqui, vai falando, oi criança, e tudo. Então, assim, é uma ideia também. Isso aqui é TNT, né? TNT é bem baratinho também, dá pra gente usar.
Tem vídeos, E Tia, no seu Instagram ou no Vamos lá. YouTube, como é que faz? O Tem passo a passo? alguns vídeos. Tem alguns vídeos de passo a passo. Tá. Tem alguns vídeos lá. Depois eu coloco no E tem story. esse aqui. Isso. Tem esse daqui que eu. Esse aqui é Bartimeu. Bartimeu era cego, mas agora, olha, ele foi curado por Deus. E, gente, olha, isso aqui, ó, é uma bacia bem grandona. Ó, Gente, aquelas bacias bem grandonas. E aí eu botei aqui o paninho e tá aqui, ó. Esse olhinho aqui é o mesmo, da mesma forma daquele lá que nós vimos na bandeja. É a coisinha de lixo, é a tampinha do lixo, da lixeira, só que quadradinha, né? Então, isso aqui também é uma ideia pra gente falar na hora, né? Fazer aquele clímax, né? De que Jesus, ele curou o cego Bartimeu. Então, esse aqui também, hashtag fica a dica. Fica a dica. Então, gente, assim, tem um monte de ideias, né? Se a gente for, eu não trouxe tudo para cá, na verdade, porque não ia dar para mostrar tudo de fato. Mas, assim, a ideia aqui é aguçar a sua criatividade, saber que coisas simples podem se transformar em coisas muito preciosas, né? Isso aqui, para alguns, pode ser tudo lixo. Para mim, são recursos e que me ajudam, né, a levar a palavra de Deus ao coração das crianças que estão sedentas por ele, e nós, que somos professores de crianças, nosso ensino precisa ser bíblico, né? Nós precisamos focar na palavra de Deus. Assim, é um tempo onde eu não tenho lido nenhum livro a respeito do ministério infantil. Outro dia uma pessoa estava me perguntando quais são os livros que eu tenho lido. E assim, eu não tenho lido nenhum livro a respeito do ministério infantil. Eu tenho lido livros sobre o meu crescimento, para o meu crescimento espiritual, porque nós precisamos estar firmes em um tempo como esse, né? Então, a gente precisa ir mais fundo com Deus, sair do raso, né? Olha, a história de Davi e Golias são maravilhosas, mas tem outras aplicações que nós podemos dar também. A história de Jonas e o grande peixe também tem outras aplicações que são... Gente, se a gente ler a história de Jonas, a gente tem um monte de lição para dar, porque é uma história muito rica. A história de Noé, são histórias comuns, mas olha, a Bíblia, ela é recheada de outras histórias. E aí a gente não lê e acaba não sabendo, e acaba ficando só naquilo. Então, assim, a gente precisa correr atrás do prejuízo esse tempo e começar a estudar a palavra de Deus, porque as crianças estão sedentas, mais ainda, né? Porque elas estão em casa com os pais e os pais se descabelando porque não sabem o que fazer com os filhos. E aí a gente precisa ajudá-los também, né? A conduzir as suas casas também com a palavra de Deus. Verdade. que bênção, viu? Coisa linda. Vocês querem ver mais coisas? E por aqui eu já mostrei um monte de coisa. Tem esse aqui, por último, eu vou mostrar esse aqui por último, que é esse aqui, ó. Que é aquele que tá na nossa foto. Esse aqui é o Cuca. Esse aqui é o Cuca. O Cuca eu criei porque eu queria falar a questão dos pensamentos das crianças. Porque às vezes a gente, como eu falo, eu já ouvi uma pastora falar, ela disse que a gente derrama do que tá cheio. Então, às vezes, as crianças, as atitudes das crianças, né, são por conta do que elas têm colocado na cabeça delas, em suas mentes, né? Então, o Cuca, a gente abre aqui e ele vai falar aqui sobre um pensamento ruim, né? Um pensamento de ingratidão, um pensamento mau. Ele gera um sentimento ruim, né? Quando eu penso algo ruim, eu coloco coisas ruins na minha mente, eu penso coisas ruins, eu sinto coisas ruins, gera um sentimento, né? E um sentimento, ele gera uma atitude. Então, Tia, por que eu tô Oi. rapidinho, faltam 30 segundos para terminar. A gente vai encerrar e eu entro de novo só para você encerrar, concluir, tá? Vamos só fazer um print rapidinho. Faz uma pose aí. Aí. Gente, a gente vai encerrar, mas eu volto já, tá? Só porque é do horário. Tira print aí para marcar a gente.
Tiraram? Marca a gente lá. Tia, ela vai encerrar agora, tá? Faltam 3 segundos.